Bom pessoal, nós vamos fazer esse exercício aqui, tá? Ele diz assim, encontre dy dx por derivação implícita. Quando se fala de derivação implícita, o que você quer dizer? Tá? Você vê que aqui na equação está aparecendo, né, duas variáveis, que são exatamente duas variáveis, certo? A nossa variável aqui é x. O y aqui é uma função de x, tá? O y é uma função de x, dy dx é a derivada dessa função. Então, quando ele pede para calcular isso aqui, ele está considerando que o y que aparece na equação é uma função. Então, tem que ter um cuidado aqui, porque e elevado a y aqui, quando a gente for derivar, a gente não pode considerar que a derivada de e elevado a y é simplesmente e elevado a y, porque isso aqui é uma função composta. Da mesma forma aqui, quando a gente for derivar essa expressão aqui, seno de xy, a gente não pode considerar que a derivada disso daqui, tá? Seja só seno de xy, tá? Como se isso aqui fosse só uma variável, tá? A gente tem que ter um pouquinho de cuidado aí. Na verdade, isso aqui é uma função composta, do mesmo jeito que aqui, né? Então a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a derivada dos dois lados da equação. Derivada disso e a derivada disso aqui, tá? Então a derivada desse lado é igual a derivada desse lado de cá. Aqui você tem um produto. Então como é que a gente calcula a derivada de um produto? Né? Só fazer a regra do produto. E aqui uma soma. A gente pega a derivada da soma. Tá? Então, só repetir aqui. Como é que a gente calcula essa derivada aqui? Fica o seguinte, a derivada de e elevado a y, tá? Vezes cosseno de x, mais, né, o e elevado a y, a derivada do cosseno. E aqui do lado de cá é a derivada de 1 mais a derivada do seno de xy. Agora aqui, ó, nós temos a derivada em relação a x de e elevado a y. O que é a derivada exponencial? É ela mesma, né? Só que como aqui em cima no expoente eu tenho uma função, o que vai ficar é e elevado a y vezes a derivada de y em relação a x, tá? Então aqui eu tenho o seguinte, só esclarecendo, né? E elevado a y é e elevado a f de x. Então quando a gente derivar isso daqui, tá? Derivada em relação a x de e elevado a y, a gente tem que levar em consideração isso daqui. É a derivada de e elevado a f de x. E aí, a derivada disso é como? É o e elevado a f de x vezes a derivada f' de x, né? E a derivada disso daqui é dy dx, tá? Então, é isso que a gente vai, isso daqui, ó, vai se transformar em e elevado a y dy dx. Isso aqui é o que a gente já tinha. Agora, isso daqui vai virar e elevado a y dy dx. E a derivada do cosseno, que não tem o que fazer, certo? A derivada do cosseno é menos seno. Então, ficou menos seno de x e o e elevado a y que já estava aqui. Que a gente não tem que mexer em nada. Igual, né? A derivada de 1 aqui, a derivada de uma constante é zero. E aqui eu tenho a derivada de quem? Dessa expressão aqui. Aí, de novo, a derivada do seno é o quê? É o cosseno de xy. Pela regra da cadeia, né? Como aqui dentro é uma função, então você tem que derivar isso aqui, ó. O xy. Tá? Aqui eu só repetir. E a derivada aqui, ó, de xy, tá? Aqui eu só repetir, né? O cosseno de xy. E a derivada desse produto aqui é o quê? É y derivada de x, que é 1, mais o x, a derivada de y, que é o dy dx. Tá? Agora é só multiplicar aqui, né? Ó. Eu multipliquei, tá? E trouxe o... Ó, aqui eu multipliquei cosseno de xy vezes y. Cosseno de xy vezes y, tá? E esse camarada que estava aqui é elevado a menos e elevado a y seno de x, eu trouxe para cá. Então ficou mais e elevado a y seno de x. Como vai ficar multiplicado aqui, né? Ó, x cosseno de xy dy dx, tá? Eu trouxe ele para o lado de cá. O x cosseno de xy dy dx. E esse camarada já estava aqui, ficou aqui mesmo. Dy dx, cosseno de x elevado a y. A gente vai colocar o dy dx em evidência, tá? E aí você vai ter cosseno de x elevado a y, tá? Menos o x cosseno de xy. Igual, isso aqui só repete. E aí só passar isso aqui para o outro lado dividindo, né? Dy dx é igual a isso. Pronto, isso aqui é o nosso dy dx, tá? Só mais um detalhe.
quando for pedido uma coisa desse tipo, dy dx, quando x, por exemplo, né, que é só um exemplo dentro de um exemplo, tem o dy dx, quando o x for 1 e o y for 2, o que você vai fazer? É simplesmente na expressão que você encontrou, você vai substituir o x por 1 e o y por 2, tá? Aqui. Vai fazer só uma substituição simples e fazer a conta, tá? Então, essa anotação aqui indica o quê? Que na expressão do dy dx você faz o x igual a 1 e o y igual a 2, tá?